Olá, eu sou Irene Nohara, fui convidada pelo Grupo GEM para gravar um vídeo sobre um assunto extremamente importante, uma novidade no âmbito do direito administrativo, que são as novas normas de fiscalização da nova lei das estatais. É uma lei que foi esperada, aguardada há muito tempo, desde a época da reforma administrativa e da emenda 19 de 98, que alterou o parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição. Se aguarda a criação dessa lei, mas curiosamente ela tramitou às pressas, tendo em vista uma pressão social das indicações técnicas nas estatais. Isso porque as estatais elas foram criadas para fim de desenvolvimento do país, mas desde a época do regime militar se observa aí que foram utilizadas muitas delas como cabide de empregos e mais recentemente pelos desdobramentos da investigação da Lava Jato se percebe que houve também um fim político de utilização das estatais por meio de um esquema de propinas e de financiamento de votos, né? Então esse desdobramento das estatais veio inclusive no âmbito da Petrobras, houve aí um prejuízo de cerca de bilhões e muitos acionistas reclamaram com razão dessa situação. Mas essa situação de descontrole das sociedades, ela também foi investigada em casos nos Estados Unidos. Então você tem desde a década de 80 o caso da Texaco, que ia ser adquirida pela Chevron, e um conflito que houve entre dirigentes de um lado e acionistas de fundos da Califórnia. Esses acionistas ficaram insatisfeitos com a decisão dos dirigentes de não aquisição da Texaco pela Chevron e iniciaram todo um processo de debate da governança corporativa, que infelizmente na época não evitou a quebra do Banco Barings e nem a situação das fraudes da Enron em 2002, que gerou uma lei nos Estados Unidos de governança corporativa. No Brasil, essa discussão, esse debate se intensificou, principalmente na reforma administrativa, mas depois com os códigos de boas práticas de governança corporativa, que dividem aí em 4 itens importantes, que também muitos deles foram incorporados na nova lei das estatais, que são a accountability, a prestação de contas, a questão da disclosure, ou seja, a transparência que deve haver na questão dos dados e das decisões estratégicas para os investidores, principalmente, que são chamados stakeholders, a compliance, que são os novos códigos de ética e integridade. A gente vai ver que a nova lei das estatais trouxe determinações de ética e integridade, que já vieram com a lei anticorrupção e sua regulamentação, e por fim também a equity, que é a equidade. A equidade é extremamente relevante, sobretudo no âmbito das sociedades de economia mista, em que há, segundo até a análise do Bilac Pinto há muito tempo atrás, um conflito de interesses inerentes entre os acionistas que investem, são os particulares, que não são os controladores maiores, que é o Estado, e o próprio Estado, que deve orientar essa estatal para o desenvolvimento do interesse coletivo e da segurança nacional. Então, esse conflito de interesses é inerente, daí a necessidade de se estabelecer regras de governança corporativa que foram criadas e intensificadas por essa nova lei das estatais. Então, a nova lei, ela respeita a lei das sociedades anônimas e as normas da CVM também serão observadas. Mas quais são as novidades? Primeiro, relatórios mais completos e pormenorizados, como a Carta Anual de Governança Corporativa, a questão de regras para a gestão estratégica de riscos, também auditoria interna, e além dessa auditoria interna, extremamente importante, é um comitê de auditoria estatutária. Esse comitê vai ter membros independentes que vão fazer investigação, vão solicitar dados, vão apurar inclusive os dados atuariais dos fundos de investimento de previdência complementar, para que não haja os mesmos problemas que aconteceram no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então a gente observa, por fim, uma transformação significativa que é o Código de Ética e Integridade para apurar fraudes, corrupção, com um canal de denúncias. Inclusive esse canal de denúncias vem protegendo aquele que oferece as informações, e o treinamento anual, no mínimo anual, dos administradores da estatal. Quer dizer, é toda uma transformação que foi desejada pela sociedade, mas eu quero ressaltar aqui, a alteração legislativa por si só ela é insuficiente. É necessário que haja por parte das cúpulas das estatais a incorporação de novos valores organizacionais que levem essa instituição, essa empresa a buscar a eficiência, a gestão equitativa dos conflitos que podem acontecer e principalmente que a estatal se volte aos fins de interesse coletivo que justificam a sua criação para o desenvolvimento do nosso país.